Como dizia o escritor uruguaio Eduardo Galeano, falecido em 2015, o machismo é o medo dos homens, das mulheres sem medo. Muito bom dia para você que nos acompanha, estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como vem acontecendo todos os domingos. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, importante que você clique para receber todas as notificações. E aí, à medida que eu vou postando novos vídeos, você vai sendo avisado. Também compartilhe esse vídeo, curta, enfim, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Estamos também no Facebook e no Instagram. Ali nós postamos diariamente vídeos curtos. Esses vídeos são de duração de 1 minuto que você também pode compartilhar. E no Facebook nós colocamos todos os dias parte do capítulo, ou seja, durante 6 dias nós vamos postando esse capítulo e aos domingos fazemos este vídeo. Estamos no 8º capítulo do livro de Lucas. E aí você pode perguntar assim, o que tem a ver machismo com o 8º capítulo do livro de Lucas? Pois bem, aqui veremos sobre o ministério das mulheres. Na cultura judaica, as mulheres não eram ensinadas pelos rabinos. Entretanto, Jesus veio para quebrar paradigmas. Ele continuava a andar de cidade em cidade, sempre anunciando o evangelho do reino de Deus e curando os enfermos que encontrava pelos caminhos. Junto com ele estavam os seus 12 discípulos e algumas mulheres. Essas mulheres haviam sido curadas ou libertas de espíritos malignos. Em gratidão, elas ajudaram no ministério, inclusive financeiramente. Está lá no versículo 3. Jesus deu a verdadeira importância para as mulheres. Ele as valorizou. Não é à toa que durante a crucificação elas não abandonaram e na ressurreição elas foram as primeiras a vê-lo. Mesmo não tendo honrarias ou destaque público, podemos ver que o trabalho de bastidores é tão essencial quanto aqueles que se destacam. Mesmo que ninguém possa notar, esteja certo de que Deus sabe o que você faz. Jesus sempre ensinava o povo através de pequenas histórias ilustrativas, chamadas de parábolas. O povo judeu tem mais facilidade de receber mensagens dessa maneira. Contudo, as parábolas não eram suficientemente claras para os tolos, preguiçosos e presunçosos, não muito diferente dos dias de hoje. Hoje em dia, vemos muitos que deturpam as parábolas com interpretações antibíblicas. Devemos meditar e vigiar para não sermos levados por ventos de doutrina. Veja só o que Paulo escreveu. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4:14. Jesus então profere a parábola do semeador. Essa parábola conta sobre o homem que saiu a semear. Porém, as sementes caíram em vários locais. As que caíram em boa terra produziram, enquanto as que caíram em locais ruins, não. Os seus discípulos não entenderam a parábola e Jesus explicou. A semente é a palavra de Deus. A que cai na beira do caminho são as que ouvem a mensagem. O diabo impede que a semente possa brotar e assim sai apanhando-as e arrebatando-as dos corações onde foram semeadas. A seguir vem as sementes que até brotaram e não foram apanhadas pelo diabo. Todavia, o terreno era muito pedregoso, coberto com uma fina camada de solo que não era suficiente para reter a umidade. São os que retêm a palavra com alegria e depois desviam. As sementes que caem nos espinhos são comparadas com aqueles que ouvem a palavra, mas não suportam as provações. E finalmente temos a boa semente plantada num bom coração, preparado e pronto para crescer, resistir e frutificar. Que tipo de solo é você? Jesus, em certa ocasião, estava em um barco no mar da Galileia. Como já falei anteriormente, trata-se de um grande lago que até hoje é cenário de violentas e repentinas tempestades.
Vários discípulos que estavam com Jesus eram pescadores e sabiam manejar o barco. Mas o perigo era real e assustador. Jesus estava dormindo naquele momento. É muito fácil pensarmos que Deus perdeu o controle e que estamos sozinhos quando estamos numa tempestade na vida. Já vi muitos até amaldiçoarem a Deus. Na realidade, Deus é soberano e não dorme. Olha o que está escrito em Salmos 121:4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Mesmo estando descansando, Jesus estava ciente e acalmou a tempestade. A partir dos versículos 26 até o 39, Lucas relata sobre um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, vivendo nu e nos sepulcros. Esse homem tinha tantos demônios que eles se apresentaram a Jesus como legião. Meus queridos, uma legião de soldados romanos era o equivalente de 3 a 6 mil homens. Ou seja, é muito demônio. Os demônios rogaram para que Jesus não os enviasse para o abismo. É muito importante nós atentarmos sobre isso. Todo demônio precisa de corpo. E aí ele fica querendo um corpo. Depende de você estar com Deus e não deixar que esse corpo seja o seu. Então eles pediram para não ser enviado para o abismo, um local de grande tormenta. Jesus não os enviou, pois ainda não havia chegado o tempo para essa tarefa. Ele os enviou para uma manada de porcos. Jesus estava numa terra onde não tinha judeus. Você pode falar assim, judeus não comem carne de porco, como tinha porco ali? É porque eram chamados gadarenos, eles não eram judeus. Eles criavam porcos e ficaram furiosos pelo prejuízo de perder os seus animais. Ou seja, o lucro vem em primeiro lugar. Hoje, também vivemos num período dessa forma, onde o mais importante é o lucro do que a vida. Ninguém tem tempo para a vida dos outros. Eu, por exemplo, já perdi uma oportunidade de emprego pelo simples fato de não ser egoísta. A entrevistadora me disse isso, você teria que ser mais egoísta. É lamentável. A última parte do capítulo, versículos 40 a 56, conta-se duas passagens que se misturam no mesmo contexto. Uma menina de 12 anos, filha de um homem chamado Jairo, que era um líder da sinagoga, que encontrava-se muito doente. Esse homem cai aos pés de Jesus e suplica a sua ajuda. A atitude do homem fez com que Jesus honrasse a sua fé. Jesus então vai à casa de Jairo, mas no caminho a mulher que sofria de hemorragia também por 12 anos, enfrenta a multidão e crê que se tocasse nas vestes de Jesus seria curada. Assim ela faz e num instante Jesus para e diz: quem me tocou? Jesus sabia perfeitamente quem o havia tocado, mas ele queria edificar a fé daquela mulher. A mulher com sangramento vaginal era desprezada e evitada por todos. Jesus deu para aquela mulher sofredora o devido respeito que todas as mulheres merecem. A lei daquela época proibia uma mulher nessas condições de se relacionar com qualquer pessoa. Ela era considerada impura. Tudo que essa mulher tocasse ou usasse era considerado impuro. Até mesmo se alguém a tocasse, essa pessoa seria considerada impura. Inclusive, ela poderia ser morta por apedrejamento se fosse vista em público. Ela era proibida de estar perto das pessoas e tinha que se manter isolada até da sua própria família. 12 anos, meus queridos. Quando ela toca Jesus, tudo se inverte. Ao invés de ficar impuro, a mulher fica purificada. Como eu mencionei, as histórias se misturam, pois no mesmo instante vieram avisar que a menina, filha de Jairo, havia falecido. Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João e os pais da menina, entram na casa e ela é ressuscitada. Reparem que a mulher sofria por 12 anos e a menina tinha 12 anos. A mulher era questionada por incomodar o mestre e muitos também estavam torcendo pela desgraça da vida de Jairo, pois também disseram para ele não incomodar Jesus.
Jesus não se incomoda, meus queridos. Ele está sempre disposto a te ajudar. Não aceite opiniões de pessoas que não querem o seu bem. Acredite, Ele tem sempre um milagre para a sua vida. Um bom dia. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.